Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Depende da hora que vocês vão assistir a nossa aula. Então, eu me chamo professor Francisco Tiago Melo e vamos iniciar a nossa segunda aula do curso intitulada O que é ciência? Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre alguns tópicos importantes que eu listei aqui ao lado. Então, fazer um breve histórico, bem breve mesmo, sobre como a ciência foi abordada, como ela surgiu na antiguidade, como ela se modificou com o passar do tempo. Finalizando esse tópico, a gente vai então vou iniciar uma discussão com vocês sobre as diferentes formas que nós temos de explicar, conhecer e de abordar o universo e o mundo. E vamos finalizar com dois tópicos que são mais conceituais também. A aula de hoje é muito bem conceitual, né? Mais conceitos para a gente discutir e trabalhar, que é o conceito do que é pesquisa científica, o que é o método científico, o que é metodologia científica. Eu acredito que são termos importantes que nós precisamos ter uma noção antes de iniciar a discutir sobre o método científico em si. E finalizar, então, com a discussão mais geral sobre o que é ciência, como se faz ciência e qual é a importância de se fazer ciência, especialmente na atualidade, né? Nesse momento que nós estamos vivendo atualmente. Então, falando sobre o histórico que eu havia comentado com vocês, então é importante a gente ressaltar que durante, né, o início dessa dicotomia que existe, que existia muito mais antigamente entre filosofia e religião, o homem buscava a compreensão do mundo. E existia anteriormente apenas a filosofia, né? Então a ciência estava dentro da filosofia e a filosofia fazia parte da ciência. E o homem dividia a filosofia em duas grandes abordagens. Uma era através do entendimento do mundo e do universo por meio do pensamento, utilizando a razão, raciocínio lógico, sem recorrer às impressões que chegavam aos órgãos do sentido, os órgãos sensoriais, e o entendimento que levava em consideração quase que exclusivamente as informações que nos chegavam por esses órgãos sensoriais, sendo eles amplificados ou não por aparelhos tecnológicos. Então, se a gente considerar, por exemplo, né, Sócrates foi um dos que iniciou essas discussões filosóficas inicialmente. A gente tem Platão e Aristóteles, que são seus dois pupilos. Então, o Platão, desses discípulos de Sócrates, né, ele era o que seguia mais esse lado racional e eles foram importantíssimos para o desenvolvimento da ciência moderna. E o Aristóteles, ele já considerava a experiência sensível como uma experiência mais importante. Por muito tempo, essa foi uma grande dicotomia no início sobre as discussões que existiam relacionadas à ciência e à filosofia. E, obviamente, ambas essas abordagens são importantes e são necessárias. E a ciência atual, ou a ciência moderna, o que a gente chama de ciência moderna, ela funde essas duas abordagens, né? Então, mas sempre levando muito em consideração a abordagem empírica, ou o que a gente chama também do empirismo. Então, essa ciência empírica que nós conhecemos e nós praticamos tanto, só para vocês terem uma noção de como ela é algo que está muito na nossa vida realmente, e principalmente nos nossos trabalhos científicos, se a gente for parar para olhar os trabalhos científicos, especialmente da nossa área, sempre vão ter duas seções muito importantes lá dentro, né? Duas subdivisões. Uma se chama material e métodos, e a outra se chama resultados, reforçando então a existência desse empirismo na ciência que a gente vem desenvolvendo atualmente. Mas claro que para que a gente tenha interpretações mais acuradas sobre os nossos resultados, a gente usa muito da lógica. Então, por isso que hoje em dia a ciência atual ela mescla, funde as duas abordagens que a gente acabou de falar.
Tudo bem? Então, vamos, a partir de agora, iniciar o nosso segundo quadro, podemos dizer assim, na segunda parte da nossa aula, em que eu gosto de trazer e discutir com vocês sobre as diferentes formas que nós temos de abordar para conhecer o universo, né? Então, vocês já pararam para pensar um pouco sobre isso, como nós entendemos, como nós procuramos conhecer o nosso universo? Eu gosto de trazer para a gente conversar e discutir aqui 4 diferentes abordagens. São elas a abordagem filosófica ou a filosofia, a abordagem científica ou a ciência, a abordagem religiosa, representando a religião, e a abordagem, então, conhecida como abordagem artística. Então, a abordagem filosófica ou a filosofia, como a gente já discutiu e conversou bem, ela visa explicar o mundo real e tem consciência das verdades, utilizando sempre o discurso lógico. Então, atualmente, a filosofia ela pode usar também, ou em vários trabalhos, utiliza bastante do empirismo, mas a lógica e a razão são uma boa parte do que sustentam a filosofia e os trabalhos de filosofia. Já a ciência propriamente dita, que a gente havia comentado anteriormente, né, a gente já falou um pouco sobre isso nos primeiros slides, ela tem como algo mais forte, podemos dizer assim, a base empírica. Então, a ciência ela constrói, e aceita generalizações acerca do universo, acerca dos fenômenos que ocorrem no universo, utilizando, então, essa base empírica que a gente havia comentado. Então, a ciência, em termos mais, vamos dizer, mais fáceis, talvez, mas eu acho que a ciência, hoje em dia, ela representa uma rede de conhecimentos obtidas pelo método científico, que é o que a gente vai estudar posteriormente. Então, essa rede de conhecimentos, ela visa, então, explicar esses fenômenos do mundo ou conhecer mais sobre esses diferentes fenômenos que a gente acabou de falar e que eu acabei de explicar para vocês. Então, já a religião, eu também havia comentado que é uma das abordagens que nós temos de conhecer o universo, ela é uma abordagem extremamente importante, e ela foi extremamente importante até no histórico ou na história da ciência. A religião, ela busca explicar o universo ou o que nos rodeia através de entidades imateriais e divinas, né? Então, às vezes, chega a ser algo meio cósmico também, né? Então, isso varia bastante de religião para religião. E, como eu havia comentado, ela é e foi extremamente importante para que a gente começasse a conhecer também o universo e é uma diferente forma de interpretar os fenômenos que nós temos ao nosso redor. Então, só para a gente refletir um pouco sobre isso também, tá? Não quero entrar muito no mérito, discussão de ciência versus religião na nossa aula. Mas pensando já, então, fazendo já um pouco dessa provocação, vocês já pararam para pensar o que a ciência e a religião têm em comum? Então, uma outra reflexão interessante que eu gosto de fazer, que às vezes a gente pensa e trata a ciência e religião como duas coisas extremamente distintas, mas como a gente viu, elas são formas da gente abordar e conhecer o nosso universo também, e isso é muito importante, e elas compartilham várias coisas, né? Vou começar a explicar um pouco sobre o que são essas coisas. Ambas possuem ritos. Então, as igrejas que fazem os rituais, que fazem as cerimônias, missas ou rituais mesmo, dependendo do tipo de religião. E a gente tem também na academia, por exemplo, as cerimônias de formatura, que são um ritual, elas têm todo um protocolo, início, meio e fim. Então, isso é algo bem ritualístico se a gente for comparar. Outra característica que elas compartilham, né? A existência de burocracias e documentos. Então, a gente sabe a existência, por exemplo, da Bíblia, Alcorão e outros livros sagrados importantes. E tem dissertações e teses, né, que são os nossos documentos importantes. Artigos também são documentos importantes. Mas se a gente for comparar, por exemplo, dissertações e teses, especialmente
há bastante tempo atrás, né, mais tempo, uns 10, 20 anos atrás, elas eram literalmente bíblias, né, eram umas teses assim gigantescas, enormes, super grandes. Há também a existência de palácios para ambas, né, então se a gente for ver os prédios, as igrejas, né, elas são, das catedrais, etc., elas são luxuosas, grandes, bonitas, né, palácios, ou foram palácios, e o mesmo às vezes acontecem para as universidades. Tá? Então, por exemplo, aqui eu coloquei uma universidade estrangeira, mas existem outras universidades no Brasil, na Federal do Paraná, que eu não consegui uma foto bem legal para mostrar aqui para vocês dela, que também tem uma área que parece um palácio, foi o palácio, acho que do governo por um tempo. Então, muitas vezes as universidades ocupam também, assim como a igreja, ocupam alguns desses lugares, o que também é bem interessante. Além disso, ambas utilizam-se de brasões, então só trouxe aqui 2 brasões de uma igreja e o brasão de uma universidade, só para a gente ter uma ideia, né, que eles têm esses brasões, esses símbolos. Compartilham a existência de instrumentos, então assim como nós utilizamos, por exemplo, os nossos microscópios, aparelhos para amplificação de DNA e etc., a religião também tem os seus próprios e devidos instrumentos, e também compartilham os missionários. Então, notem que eu estou colocando tudo aqui entre aspas, né, para a gente não levar isso tão ao pé da letra, é só para a gente fazer realmente essa analogia entre diferenças e semelhanças entre as duas, entre ciência e religião. Né? Então, só coloquei como exemplo aqui o atual Papa e que é um missionário da Igreja Católica, um exemplo só, tá? Só para exemplificar. E Albert Einstein, que foi também alguém muito importante para a nossa ciência. Ainda é, né, um dos gênios da nossa ciência atual. Então, só para a gente fazer essa pequena provocação e parar para refletir um pouco mais sobre essas diferenças e semelhanças que nós podemos observar. Bom, a próxima abordagem é a abordagem artística, né? Então, finalizando as nossas abordagens aqui do universo. Então, na abordagem artística, o que também é muito interessante é que o foco não é entender as partes do mundo, mas sim entender as relações, entender ou fazer ou construir relações estéticas com as coisas que existem no mundo. Então é outra coisa também bem legal e é uma forma importante que nós temos de expressar até os nossos sentimentos, muitas vezes, as nossas angústias, e utiliza-se também a arte para expressar um pouco da ciência, muitas das vezes. Né? Então, existem vários desenhos muito bonitos, construídos por cientistas, né? Então, existem ilustrações científicas e todas essas coisas. Então, a arte, todas essas abordagens são realmente extremamente importantes para o ser humano. Passando agora para o nosso, né, terceiro bloco, continuando um pouco sobre os nossos conceitos, eu gosto sempre de trazer essa discussão, né, de o que é a pesquisa científica que a gente tanto faz. Então, a pesquisa científica nada mais é do que a atividade realizada para se descobrir a resposta de uma pergunta. Então, a gente vai ver pela base do método científico, posteriormente, que tudo se inicia, ou praticamente tudo se inicia com uma pergunta na hora de fazer ciência. Né? Então, a pesquisa científica visa ou tem essa importância de responder essas perguntas. E o que é, então, o método científico, que a gente já falou um pouco e que a gente vai discutir e vai trabalhar também nas próximas aulas. Né? Então, o método científico, ele é um conjunto de princípios e técnicas para a obtenção de evidências e então construção do conhecimento. Então, o método científico, como ele tem as suas etapas, ele tem a sua importância, a gente vai caracterizar isso daqui a pouco, nos próximos momentos, né? E ele precisa seguir esse protocolo, esse planejamento, podemos dizer assim, para que você consiga construir conhecimento de qualidade e que vá agregar, então, para a ciência. Então, eu coloquei que o método científico tem 3 principais bases. Uma delas é o empirismo, então que a gente já discutiu bastante, né, que é a parte mais experimental, ou utilizar bastante do experimental. A lógica, ela é extremamente importante
para o método científico, né? Então, é uma base importante para o método científico. E a outra base importante que a gente tem que sempre lembrar no método científico é que as verdades ou as generalizações que nós fazemos, elas sempre vão ser provisórias. Então, ou seja, o que a gente descobre hoje, daqui a pouco, pode não ser mais verdade, poderíamos dizer assim, né? E o que é, então, o conhecimento científico? O conhecimento científico é, então, factual. Então, ele lida com a ocorrência ou com os fatos. Então, ele também é sistemático. Então, isso é bem importante a gente falar sobre o conhecimento científico. E ele trata-se de um saber que é ordenado logicamente, né? Então, a gente já vem falando bastante sobre a lógica, formando esse sistema de ideias que é a ciência. Então, o conhecimento científico ele não é disperso ou desconexo. Então, dentre as principais características do conhecimento científico, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, a primeira é que ele é explicativo. Então, o que seria ser esse explicativo? O conhecimento científico ele busca compreender os fenômenos do mundo, tanto das ciências sociais, nanotecnologia, biologia e por aí vai. E essas explicações, elas vão desde a caracterização ou caracterizações de elementos ou até detecção de relação entre esses elementos. Então, eu coloquei como exemplo aqui para vocês esses elementos que já foram estudados, que nós já conhecemos, temos números e letras, e que a gente pode, então, a partir do conhecimento científico, dividir, por exemplo, esses números e letras em dois grupos. Então, a gente observa que a gente tem aqui um grupo de números que são conhecidos como números primos, ou seja, números divididos por 1 e por ele mesmo. E ao outro lado, nós temos letras que podem ser ordenadas de ordem, podem ser colocadas de ordem alfabética. A, B, C e D. Então, isso seria a base explicativa da ciência, ou do conhecimento científico, podemos dizer assim. O conhecimento científico também é provisório, né? Então, como a gente viu que as bases do método científico elas se baseiam nas verdades que não são verdades absolutas, o conhecimento científico, consequentemente, também ele é provisório. O que significa ser provisório? Então, você tem as suas hipóteses ou suas ideias que elas são atualmente corroboradas, né? Ou seja, elas foram descobertas há muito tempo atrás, elas foram testadas várias e várias vezes e elas continuam sendo aceitas, ou seja, ela foi corroborada até a atualidade. Mas no futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem uma chance de hoje ou amanhã ou daqui a 5 anos, essa verdade que foi sendo aceita por tanto tempo, ela pode ser derrubada. Então, o futuro ele vai ser sempre imprevisível. Essa chance desse conhecimento ser negado, ela é muito importante, porque a ciência se dá, ou o conhecimento científico, ele se dá essa possibilidade de ser falseado, ou seja, de ser testado. Caso não exista, né, então essa chance desse conhecimento ser negado, ele vira um dogma. E tudo que é muito dogmático não é bem aceito na comunidade científica também. Outra característica importante do conhecimento científico que a gente tem que destacar é que ele é lógico. Então, as conclusões científicas, elas seguem raciocínios lógicos, elas seguem a base lógica do raciocínio. Como uns exemplos simples disso é a dedução e indução. Então, a gente vai conhecer um pouco sobre método dedutivo e método indutivo posteriormente. Claro, nós também construímos algumas analogias durante o processo de construção do conhecimento. No entanto, essas analogias, elas são muitas vezes até especulações, elas não são para as conclusões dos nossos, ou seja, para a conclusão e formação do conhecimento científico. Elas são muitas vezes utilizadas como propostas de novos objetivos de pesquisa ou sugestões de caráter direcionador de novas pesquisas. Então,
outra característica bem importante que a gente também deve citar é que esse conhecimento ele deve ser certificado. Então, falamos também que a ciência, né, gosto sempre de reforçar, é essa rede de conhecimentos obtidos pelo método científico para explicar os fenômenos do mundo. Então, a gente vem discutindo bastante isso. Então, quando a gente pergunta para essa rede de cientistas ou para esses cientistas, se essas nossas ideias elas são válidas, poderíamos dizer assim, é quando então a gente certifica o nosso conhecimento construído. Então, a parte da publicação, que a gente vai falar daqui a pouco, ela é muito importante, porque durante a publicação, ou o processo de publicação de um trabalho científico, a gente expõe as nossas ideias para serem criticadas. E essa crítica de outros, dos nossos pares, que nós também vamos discutir posteriormente, ela também vai ser muito importante para a construção dos conhecimentos científicos e para a ciência de uma forma geral. Então, além desse conhecimento que a gente falou agora, outro que também é muito importante é o que a gente chama de senso comum ou conhecimento popular. Então, o conhecimento comum, o senso comum ou conhecimento popular, ele fundamenta-se basicamente no estado de ânimo e de emoções de quem está estudando aquele objeto ou observando aquele fenômeno. Então, normalmente, o senso comum ele é assistemático, o contrário do senso do conhecimento científico, ou seja, ele não segue um planejamento, ele não segue um método, ele não segue uma norma, e ele baseia-se na experiência própria do sujeito. Então, só que esse senso comum, ele também é verificável. Só que nem sempre você consegue executar o experimento que uma pessoa fez, experimento poderíamos dizer assim, né? Uma analogia dessa forma, que a pessoa fez da mesma forma. E isso acaba limitando, basicamente, né? Então, ele é verificável, especialmente porque muito do que é construído no senso comum e no conhecimento popular, ele se limita ou ele está mais direcionado para a vida do dia a dia. Então, e por causa dessas características também é que ele é falível, né? Então, por não seguir esse método, esse senso comum ele é falível e ele é inexato. Então, ele se conforma com o que você observou, com o que você viu, e ele não permite reformular ou refazer esse experimento novamente da mesma forma. Então, um exemplo claro de senso comum, de conhecimento comum, é o conhecimento transmitido de gerações para gerações, né? Só coloquei essa imagem para exemplificar as diferentes gerações, mostrando então que muitas vezes, né, quem nunca tem aquela história, porque minha mãe disse, porque minha avó disse, né? Tudo isso muitas vezes faz parte do senso comum. Tudo bem? Então, para continuar aqui os nossos termos, podemos dizer assim, o próximo termo importante que a gente precisa destacar e falar, conversar sobre o que é então a metodologia científica. Então, a metodologia científica é o estudo dos métodos que sustentam o nosso trabalho, o trabalho científico. Então, ele vai ser a metodologia científica, ela é extremamente importante. Nós vamos falar um pouco sobre esses métodos que sustentam os trabalhos científicos na próxima aula, né? Um pouco método dedutivo, indutivo e outros tipos de métodos que já foram utilizados também na ciência. Tudo bom? Bom, e aí indo para os minutos finais da nossa aula, eu trouxe aqui um organograma que eu construí para a gente falar um pouco sobre, até um pouco da base já do método científico e um pouco sobre como que a gente faz ciência e o que é fazer ciência. Então, tudo começa, podemos dizer assim, com uma ideia, né? Então, você tem uma ideia, você começa a pensar sobre essa ideia, e aí você tem uma pergunta de pesquisa, e então inicia esse planejamento dessa pesquisa. Executa, ou seja, coleta e analisa os seus dados, obtém seus resultados e então finalmente tem as suas conclusões. A partir das suas conclusões, você vai então publicar aquele trabalho científico.
Então, muitas vezes, a gente tem na cabeça, as pessoas têm na cabeça, que a ciência é publicar. Isso acaba sendo enviesado também muito pelo atual cenário, em que a gente é cobrado, extremamente cobrado, para publicar e publicar cada vez mais, sempre mais, né? O número, as linhas no currículo Lattes acabam sendo extremamente importantes para o nosso sistema de avaliação. Só que a gente tem que lembrar sempre que fazer ciência não é só apenas publicar. Então, existem outras etapas que são importantes após a publicação. Então, durante a publicação, a gente, se vocês já publicaram, né, alguma vez, mas a gente vai discutir um pouco sobre isso, a gente passa pelo que a gente chama de revisão por pares, né? Então, a gente tenta convencer outros bons cientistas da nossa área que as nossas ideias e as nossas generalizações, o que a gente construiu, as nossas conclusões, elas são conclusões válidas. Então, se você consegue convencer esses cientistas, você então publica. Então, mas mesmo depois de publicado, aí sim é que as tuas ideias elas vão estar sendo criticadas e avaliadas pelos outros cientistas. Então, a publicação é um processo importante e esse outro processo também é extremamente importante, porque depois que a publicação sai, é o outro momento em que as ideias que você construiu, as hipóteses que você levantou, elas vão ser também criticadas. Então, nunca fuja dessa oportunidade de crítica. A crítica, ela é extremamente importante para a ciência. Então, um dos princípios também importantes do método científico é a reprodutibilidade dessa pesquisa, né? Então, essa publicação, a publicação e a avaliação posterior dessas tuas ideias é uma forma que a gente tem também, que o sistema construiu, né, para mostrar que essas nossas conclusões, elas são reprodutíveis, né? Ou seja, esses nossos experimentos são reprodutíveis e acaba saindo da alçada do cientista e do seu grupo de pesquisa, e outras pessoas também podem testar e refazer até a sua pesquisa, poderíamos dizer assim. Então, verificar se realmente você levou todo o processo né, do método, coleta, análise dos dados da forma adequada. Então, e assim você tem o seu trabalho aceito pela comunidade científica. E isso gera o conhecimento científico. E o conhecimento científico é que alimenta essa rede de conhecimentos gerais que a gente conhece, então, como ciência. Então, é bem importante a gente lembrar que a publicação ela não é o fim da ciência. Ou seja, a gente não está aqui para publicar, mas ela é um passo importantíssimo para a construção de conhecimento e para que as nossas ideias sejam discutidas e sejam também avaliadas. Então, essa é uma discussão bem legal que eu gosto de fazer, porque ela nos dá uma noção maior do que é ser cientista, né, de uma forma geral. E uma outra abordagem interessante também, um outro assunto interessante que eu gosto de discutir com vocês, é como que a ciência contribui, então, para a sociedade. Então, os conhecimentos que a gente já falou, né, que os conhecimentos que são construídos pela ciência, eles são baseados no método científico. Então, o método científico é a base da construção do conhecimento científico, e então esse conhecimento cai nessa rede gigante que é conhecida como ciência. Então, esses diversos conhecimentos que são construídos, eles retroalimentam a ciência. Ou seja, para adicionar novas informações ou para reorganizá-la sobre outra óptica. Então, a partir da ciência é que o conhecimento educacional, o nosso conhecimento, é construído. Tanto que, se a gente for parar para prestar atenção, o tripé da nossa universidade, né? Então, é um tripé: ensino, pesquisa e extensão. Né? Então, na universidade se ensina, porque também se faz pesquisa, como já diria Carlos Chagas. Então, a pesquisa também é importante para o ensino. O desenvolvimento tecnológico,
ele precisa do conhecimento, né? E boa parte desse conhecimento que é produzido vem da ciência. Então, a ciência responde diversas indagações sobre a natureza. Isso também afeta o desenvolvimento cultural dos povos. E aí você tem a ciência impactando diretamente na cultura, né? E também pode vir a influenciar nas artes. Então, através da ciência ou dos conhecimentos construídos na ciência, a gente vai ter, então, alteração de técnicas, de métodos e até de conceitos que vão expandir ou até mesmo modificar a forma como as pessoas observam ou entendem e interpretam o mundo. Tudo bem? Bom, e finalizando, encaminhando para os últimos slides da nossa apresentação, a gente vai fazer agora uma breve recapitulação do que nós vimos até o momento. Então, nós vimos um histórico breve sobre a ciência, sobre a abordagem filosófica, que foi o que iniciou, né, essa dicotomia entre ciência e filosofia. Então, nós também conversamos um pouco sobre as diferentes abordagens do universo e tentamos conceituar cada uma dessas abordagens, que são elas 4 que nós discutimos aqui, que foi a abordagem científica, a abordagem filosófica, a abordagem artística e a abordagem religiosa. Então, a gente reforçou que todas elas são muito importantes para o homem e para a construção de diferentes tipos de conhecimento. Vimos, então, os conceitos de método, pesquisa científica, conhecimento científico, ciência, né? Vimos outros diversos conceitos sobre religião, metodologia científica, aí a gente viu a importância da nossa disciplina, né? Mas vale a gente ressaltar que o conhecimento científico, ele é empírico, provisório, e ele precisa passar pela certificação. Então, e também extremamente lógico. Né? Então, isso é bem importante a gente ressaltar sobre conhecimento científico. E para finalizar, a gente falou um pouco sobre as etapas da produção da ciência e dessa rede importante que é a ciência, essa rede de conhecimentos. Eu vou gostar muito, vocês vão ver muito falando isso, porque isso é muito legal, é muito importante a gente entender que a ciência é essa rede de construção de conhecimentos, e por isso mesmo que fazer ciência vai muito além da publicação de trabalhos científicos. Fazer ciência é muito mais do que isso. Então, a gente precisa cair nessa rede de conhecimentos, fazer com que os nossos conhecimentos sejam criticados, sejam avaliados por outros, e é só assim a gente consegue, então, com críticas e sugestões, produzir um conhecimento sólido e o mais embasado possível empiricamente. Tudo bom? Então, se alguém teve alguma dúvida, você pode compartilhar suas perguntas na nossa sala de aula do Google. Eu vou criar um Google lá, um tópico, né, que se vai chamar dúvidas, com o nome da nossa aula. É interessante a gente fazer isso porque a dúvida de vocês pode ser dúvida de outras pessoas, e a gente pode ir discutindo por lá, fazendo como se fosse um fórum. Ou você pode perguntar também no nosso próximo encontro síncrono, ao vivo, ou mesmo mande um e-mail, um WhatsApp, um sinal de fumaça, né? Então, por aí vai. O meu e-mail está aqui, fthiago@ufpa.br, e também vai estar sempre no canto inferior direito da nossa apresentação aqui, no slide, abaixo do slide que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, posteriormente, também coloco os materiais para estudo. Um bom estudo para todos e até a próxima aula.